Irmãos, graça e paz. Vamos orar. A gente tem alguns motivos, né, alguns pedidos de oração. Alguns irmãos da nossa igreja estão em quarentena em função do Covid-19, né? E a gente deve orar por eles para que possam, de fato, passar por isso e não terem grandes complicações, né? Para que possam, de fato, serem curados e sarados pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através da palavra de Deus. Orar também pela vida da irmã Gilda Moreira, irmã Gilda Mendes, orar por Zeca, né, o esposo de Mara. Ele sofreu um acidente, precisou ficar um tempo internado em Teixeira, e Teixeira foi para Vitória, fez a cirurgia, passou uma semana, aproximadamente uma semana lá depois da cirurgia, mas já retornou para casa e agora está se recuperando, né? Devemos orar pedindo a Deus misericórdia, né? Misericórdia, e um tanto de outros pedidos que a gente tem recebido. Têm sido dias difíceis, né? E em dias difíceis a gente se refugia em oração. Não pode ser o medo a nossa referência, não pode ser a incerteza. A nossa referência é Deus. E quando a gente tem como referência Deus, nós nos refugiamos em oração a todo tempo e a todo instante. Orar também para que Deus preserve a fé dos irmãos, né? Muita gente que poderia estar aqui, mas não está, por algum motivo, né? Que Deus abençoe, que guarde, que livre-os de todos os males também. E orar por nossa igreja, né? A gente tem tentado de alguma forma, de alguma maneira, levar a palavra de Deus. Essa nova plataforma, né? Essa nova modalidade de culto que a gente tem feito, a transmissão online, tem alcançado um grupo muito grande de pessoas. Pessoas que estão muito distantes, que nunca vieram aqui. Na terça-feira mesmo, né? Tinha gente de outros lugares. Eu parei para abastecer o carro num posto de combustível, e a moça falou: eu conheço você lá da live, lá da Igreja Batista. E a gente acaba semeando, né? No entanto, o diabo pode tirar essa semente, é o que a Bíblia diz, né? Ou pode lançar outra semente. Que essa semente que a gente está lançando seja de fato regada pelo Espírito Santo, cuidada pelo Espírito Santo, para que possamos colher frutos no reino de Deus. Vamos orar. E se você também lembrou aí de alguém que está enfermo, alguém que está passando por alguma dificuldade, o irmão da irmã Miriam tem melhorado, graças a Deus. Oi, minha irmã. Lembra o nome dele para a gente? O irmão José. Então a gente deve orar também por eles, né? Vamos orar, agradecer a Deus. Você pode ficar de joelhos ou sentado, da maneira que você achar melhor, mas não esqueça de orar pelos enfermos, orar pela nossa cidade, pelo nosso país, para que Deus derrame graça em nossas vidas. Um dia eu peguei um Novo Testamento na linguagem de hoje. Isso foi distribuído lá em 1980 e alguma coisa. O amor é maior, alguma coisa assim. Como é que é, Renan? Mas os mais velhos aí vão lembrar, né? Que receberam na escola. O amor é maior, alguma coisa assim. E
Ah? Foi até Fanini, né, que fez uma campanha e tal, e distribuiu. E esse Novo Testamento ficou rolando lá, vem de lá, vem de cá. Um dia eu estava no trabalho, à tarde, um dia assim, chuvoso, não fazendo paráfrase com aquela música, num dia chuvoso, não tinha nada para fazer, eu peguei o livro para ler. E falei, vou ler o livro de Apocalipse. E li todinho numa tarde. E foi libertador. Porque eu comecei a perceber, a partir dali, aos 15, 16 anos, que o livro de Apocalipse, na verdade, ele simplesmente traz esperança. Esperança. Eu comecei a ver como João começa a narrar tudo aquilo e mostrando todo o desenvolvimento da história, mostrando como as coisas deveriam ser e como elas são, só me trazia esperança. O medo que havia, o receio que havia na leitura do livro foi embora. O Espírito Santo foi guiando e foi mostrando que ali, na verdade, trazia a história do Cordeiro que venceu. Só recentemente eu pude perceber, isso já há alguns anos atrás, mas não tão antigo quanto a primeira leitura que eu fiz do livro de Apocalipse, que João faz questão de tratar Jesus com um termo muito simples, o Cordeiro. E ali, no meu ponto de vista, é uma grande ironia, porque ele diz, o Cordeiro venceu, o Cordeiro é dócil, o Cordeiro caminha para o matadouro sem reclamar, o Cordeiro, então, era usado até como animal de estimação. Se usasse a figura de linguagem de um outro animal, um animal feroz, o leão da tribo de Judá, era bem compreensível dizer, o leão venceu. Mas João faz questão de usar, na maioria das vezes, o termo, se referindo a Jesus Cristo, o Cordeiro. O Cordeiro venceu, o Cordeiro, de fato, fez tudo isso. É o Cordeiro que faz. Aí você olha para o livro de Apocalipse, ao invés de olhar com medo, de olhar, então, com reservas, você olha para o livro que te dá esperança. Imagine tudo aquilo que aquele povo estava vivendo. O Apocalipse é o livro mais novo, entre aspas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, desculpa, é o mais novo. João, então, tinha sido apedrejado, jogado numa panela de óleo quente, e esse João sobrevive. Havia uma perseguição total à igreja naquele momento. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo, então, dizimada, caçada. Paulo já não era mais o grande vilão da igreja, Paulo já havia morrido. O grande vilão agora era o próprio império, os próprios judeus estavam dizimando a igreja. E aí entenderam que fazer mais um mártir para a igreja seria ruim, seria prejudicial. Os apóstolos já haviam sido mortos. João, o mesmo que escreve o João, o Evangelho, o discípulo do amor. Tá? Então, esse mesmo discípulo, ele é exilado numa ilha, em Patmos, ali na ilha. Naquela ilha, exilado, preso. E ali ele tem uma visão da história única. Ele vê algo totalmente destruído, dizimado, e ele diz, espera. Jesus vem e diz, vem cá que eu vou mostrar para você. Vem cá que eu vou mostrar para você. E o Cordeiro venceu. Não é nem que o Cordeiro vencerá, o Cordeiro venceu. Vem que eu vou mostrar para você o que vai acontecer de fato, o que está acontecendo, eu vou mostrar para você. Venha que eu vou mostrar a todo tempo e a todo instante o que você vai pregar, o que você vai falar. Esse João, então, que era chamado discípulo do amor, esse mesmo João tem a visão que nos leva a um patamar diferente, que mostra como Deus tem a história nas suas mãos, como Deus está guiando a história, como Deus está construindo a história, cada pedacinho da história faz parte de um grande plano. Existe uma ciência chamada, ou uma forma de estudar chamada teleologia, não é teologia, é teleo, fim. Tudo tem um propósito. O livro de Apocalipse mostra que tudo tem um propósito, cada coisa tem um propósito. Sei que é um livro difícil de compreender, também acho, particularmente tenho dificuldades de entender. Agostinho disse que era um livro alegórico, então ele interpreta tudo de maneira alegórica.
Alguns apontam que esse livro tudo vai acontecer, outros dizem que boa parte já aconteceu. Não importa. O que importa é que o Cordeiro venceu. Não importa se já aconteceu ou se vai acontecer. O que importa é que o Cordeiro venceu. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Capítulo 12. Vai narrando, vai fazendo algumas colocações. Quem sabe, depois que a gente terminar essa série de mensagens na terça-feira, sobre as parábolas, a gente faça aí alguns estudos sobre o livro de Apocalipse, né? Quem sabe, né? É só o Espírito Santo dar a capacidade para entender. Se ele der, a gente faz, tranquilamente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, olha que coisa bonita, ó. Olha a grande voz no céu. Alguns dizem, foi um trovão? Foi então uma teofania? Teofania é a manifestação de Deus. O que é isso? Agora, veja a mensagem. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. O poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha a primeira parte que diz. Eu estou ouvindo algo maravilhoso. Eu estou ouvindo algo que é tão inefável, tão maravilhoso, que fica difícil de descrever. Porque é chegada a salvação, a força e o reino de Deus, o poder de seu Cristo. E aqui há mais uma vez uma ironia, porque o nosso Cristo morre crucificado, mas ressurge. Ele ressurge. Porque já o acusador de nossos irmãos, quem é que nos acusa? Dia e noite diante de Deus, o diabo. O acusador. Ele está dia e noite lá em plantão, dizendo, olha, você viu lá o que o teu servo João, Antônio, fulano, Beltrano está fazendo? Viu? Está nos acusando de noite. Ele não perde uma oportunidade de nos acusar. Só que ele cai. Ele é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de noite. Agora nós vamos aqui ver o versículo 11, que é onde nós vamos trabalhar um pouquinho. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. É comum a gente ouvir a expressão, eu venci na vida com muito trabalho, honestidade. Eu venci na vida porque eu estudei, porque enquanto todos estavam brincando, jogando futebol, eu estava em casa trabalhando, trabalhava de dia, de noite, trabalhava na sexta, sábado, domingo, trabalhava todos os dias. Eu venci por isso. Eu venci. No entanto, no texto acima, né, especialmente no versículo 11, podemos ver como vencer as batalhas e as guerras espirituais. Como vencer, de fato, espiritualmente falando, como vencer tudo isso. Nós vencemos, em primeiro lugar, é o sangue do Cordeiro. Não é eu, ou não sou eu, não é você. É o sangue do Cordeiro. Não são as minhas obras, é o que Jesus fez na cruz. Todas as vezes que eu trago para mim a atenção, todas as vezes que eu quero tirar de Deus a glória, eu estou usurpando aquilo que não me pertence, estou tirando aquilo que pertence a Deus. Nós vencemos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem o poder de nos limpar, de nos purificar de todo pecado. O sangue de Cristo nos comprou, nos redimiu, nos resgatou, nos trouxe de volta, nos tornou filhos. Isso é maravilhoso quando você entende que vencemos, mas vencemos através do sangue de Jesus Cristo. Não é a minha teologia, não é a minha filosofia, não é o meu, o meu caráter. Tudo é Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando você entende isso, toda a sua vida ela se torna cristocêntrica. Quando você entende isso, tudo gira em torno de Cristo, tudo está em Cristo, tudo é por Cristo Jesus. O nosso Cristo venceu. O nosso Cristo venceu. E é em Cristo, então somente em Cristo, que nós podemos vencer.
Aí Paulo diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não são obras. Não é algo que eu possa construir. É graça. É o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. É esse sangue, então, que me garante a vitória. É esse sangue de Cristo que me garante chegar diante de Deus lavado e remido. É esse sangue de Cristo que é a marca em nós. Somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, acredito no testemunho da verdade. Olha só. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eu posso interpretar de duas formas aqui. A primeira é que eles acreditaram na palavra de Cristo. Eles acreditaram no que Jesus falou. Eles acreditaram de fato naquilo que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que não nos deixaria, Jesus Cristo disse que venceríamos, Jesus Cristo disse que estaria conosco. É esse Jesus que muitas vezes hoje nós não acreditamos o suficiente. Muitas vezes hoje nós queremos dizer o que é e o que não é palavra de Deus, o que deve ser e o que não deve ser feito. Muitas vezes hoje nós deixamos a palavra de lado e o que nós precisamos entender é que ou cremos totalmente ou descremos totalmente. Ou nós acreditamos integralmente na palavra de Deus ou nós não acreditamos nessa palavra. Eu já vi muita gente boa caindo no ceticismo, tentando entender ou tentando numerar o que é e o que não é palavra de Deus. A Bíblia é essa palavra. É essa palavra, de fato, que muitas vezes é desprezada. E acreditaram no testemunho da verdade. Essa verdade é a lei que sai da boca de Deus e que nos ensina diariamente e nos faz caminhar. É a palavra de testemunho do Cordeiro que nos guia, que nos dá esperança, que nos conforta, que nos direciona. Quantas vezes nós estamos tão tristes, decepcionados, machucados, aí você ouve a palavra que sai da boca do Cordeiro e sua alma se alegra. Lembram quando Maria se encontra com Isabel? E quando Maria fala à criança que está no ventre de Isabel, então exulta, pula. A mesma coisa quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso espírito pula em nós, enche o nosso coração de alegria, de conforto. De conforto. Outra forma de interpretar é que eles deram um bom testemunho. Esses homens deram um testemunho sem igual. Eles não somente ouviram uma palavra, mas eles eram uma palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Você é a palavra de Deus. Quando você vive essa palavra encarna em você. Quando você vive essa palavra encarna na sua vida e você se torna a palavra de Deus. Os Bíblias, os que são parecidos com Jesus, os que são semelhantes a Jesus. E aí o texto vai dando continuidade, e ele diz o seguinte: para você vencer, você precisa entender que foi o sangue de Jesus. Você precisa viver esse testemunho, entender que essa palavra é vida, e não amar sua própria vida. O texto vem o seguinte: imagine que aqui estavam morrendo, como dizem por aí, os milhares. Era muita gente morrendo, muita gente sendo perseguida. Como hoje na China está, não sei se você viu a reportagem na Rede Record, de que um benefício social foi tirado de uma família, porque a família se negou a agradecer ao Estado. Ela agradeceu a Deus. Ela agradeceu a Jesus. Vamos lá. Não tiveram as suas vidas por preciosas. São pessoas que morrem por amor a Cristo. Conta a história que um determinado bispo chamado Policarpio, ele foi preso. E ele seria morto, mais ou menos aqui contemporâneo de João, um pouco depois. Viveram juntos, mas o que aconteceu um pouco depois do livro de Apocalipse. E colocaram fogo, então, no touro de bronze. E quando aquele touro estava vermelho, disseram: nega o seu Jesus. Aí ele disse:
Como eu posso negar o meu Jesus que nenhum mal me fez? Como eu posso? Quando eu lembro dessa história, eu fico emocionado porque eu imagino um senhor idoso. E a pressão popular dizendo, nega, cara, você é uma pessoa boa, maravilhosa, você vai viver, você vai poder continuar a tua obra, você vai poder falar. E ele diz, como eu posso negar o meu Jesus? Como eu posso negar o meu Senhor? Disse, toda a tua família vai morrer. Ele disse, a minha família está no céu. Todos os teus bens serão tirados. Ele falou, meu tesouro está guardado com o meu Salvador. Quantas pessoas foram jogadas às feras? Quantas pessoas foram empaladas? Empalar significa colocar, então, o indivíduo, a estaca, entra no ânus e sai aqui no pescoço e deixa lá pendurado. Faltou madeira em Roma para crucificar e para matar empalados tantos cristãos. Aí a Bíblia diz, eles venceram porque não tiveram a sua vida como preciosa. Não tiveram as suas vidas como preciosas. Os que conhecem a Deus e o seu Cristo não têm sua vida por preciosa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como eu quero que isso se torne verdade na minha vida. Ainda não é uma verdade completa, porque muitas vezes ainda vivo eu, ainda são os meus medos, os meus desejos, as minhas neuroses, mas como eu quero que isso se transforme em verdade. Entendem que precisam viver a vida em Cristo, para que possam desfrutar da vida eterna. Entendem que nada aqui pode ser considerado como precioso. Aquele cântico que cantamos aqui rotineiramente, que diz, passarinhos querem me enganar, né? A gente vai olhando assim, e vai olhando e vai percebendo tudo isso. Ontem eu estava falando uma ironia lá em casa e disse, o mundo é um bom lugar, é um lugar bonito, só é mal frequentado, só isso. Conhece aquele lugar bonito, mas que é mal frequentado? É aqui, somos nós. Então eu quero ir para um lugar bonito e que seja bem frequentado, frequentado por aqueles que já morreram para o mundo, que já nasceram para Cristo, e tão somente para Cristo. E aí a gente percebe como a gente deve viver. A gente deve viver na presença eterna do Senhor. Devemos viver à sombra do Onipotente. Descansar na presença do Onipotente. E viver de maneira que o Onipotente seja engrandecido em nossas vidas. O Cordeiro venceu. E nós também venceremos. Quer ser bem-sucedido espiritualmente falando? Lembre-se, é o sangue do Cordeiro. Lembre-se da palavra do testemunho, seja você a palavra do testemunho, e não tenha sua vida por preciosa. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, te agradecemos porque o teu Filho pagou um preço muito alto por nós. Não valíamos, tenho certeza disso, mas aí eu posso ver o teu amor por nós, posso perceber o teu carinho, a tua forma de nos amar, porque o teu Filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dê-me a tua graça para que possamos entender que o Senhor é bom e a tua bondade se renova a cada manhã. Dê-me a tua graça para que possamos perceber como o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e o teu reino, Senhor Deus, de fato é importante para nós. Nós olhamos, percebemos e queremos viver de maneira que teu nome seja exaltado. Nós queremos ser esse testemunho vivo da tua palavra, a tua palavra encarnada. Nós queremos entender, viver, vivenciar a tua palavra de maneira que o Senhor seja exaltado. Não queremos que as nossas vidas sejam tidas por preciosas a nós mesmos, mas que sejam vidas de oferta a ti, de cheiro suave a ti, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.